Só ser bom tecnicamente, só ser um bom profissional, não é suficiente para assegurarmos a nossa estabilidade financeira. Perante o Covid, muitos desempregados, fechados em casa, com uma total incerteza sobre o que é que ia acontecer a seguir. Nós vimos muito bons profissionais a serem afastados dos seus empregos e não tinham reservas, não tinham qualquer tipo de fundo, e depois isto despolatou outros problemas, né? Não só financeiros, emocionais. Eu decidi nesta altura partilhar esse conhecimento que eu já tinha, na forma como eu geria as minhas finanças, e comecei a partilhar com outros jovens. A dependência emocional é muito perigosa porque é pior que a financeira. Claro que isso não descarta de que se eu tiver um homem provedor, eu não vou aproveitar disto e todas queremos, né? Ser a única ferramenta que nós temos para definir o nosso sucesso, eu acho que não é por aí. Para que este podcast chegue a mais pessoas, nós precisamos da sua ajuda. Portanto, não se esqueça de comentar, partilhar, deixar o seu like e, o mais importante, subscrever ao nosso canal do YouTube. Durante décadas, falar de dinheiro foi considerado um território maioritariamente masculino, associado a poder, estratégia e controlo. Felizmente, este paradigma ou esta retórica tem estado a ser desafiada de uma forma muito interessante e tem estado a ser desafiada através do trabalho realizado ou desenvolvido por mulheres como Juscelia Gabriel, educadora financeira, mãe e uma força da natureza. Por isso tenho aqui hoje a Juscelia no podcast. Muito importante ter-te aqui, porque eu quero explorar esta perspectiva de educação financeira no contexto feminino, falarmos abertamente sobre riqueza, falarmos abertamente sobre o trabalho que a Juscelia tem estado a desenvolver, um trabalho tão importante. Portanto, muito obrigada por ter aceito. Eu que agradeço o convite, Érica, é um prazer estar aqui. Igualmente, é um prazer para mim estar aqui com a Juscelia. Pronto, o trabalho que a Juscelia desenvolve enquanto educadora financeira é algo que começou porque eu fui ouvindo algumas entrevistas que foi dando na época do Covid, foi partilhando mais sobre gestão financeira, finanças e por aí fora, mas vinha de um contexto mais tradicional, certo? Exatamente. Eu vim de um contexto bem mais tradicional, ou seja, fui aquela menina que foi educada, instruída no sentido de terminar a universidade, arranjar um bom emprego e com isto ia conseguir então ter uma estabilidade financeira. Então eu vim de um contexto em que tinha um bom emprego, um emprego que era considerado estável, e vi-me perante o Covid. Foi uma surpresa para todos nós, um problema sistémico, em que nos apercebemos que só ser bom tecnicamente, só ser um bom profissional, não é suficiente para assegurarmos a nossa estabilidade financeira. Que nós vimos muito bons profissionais a serem afastados dos seus empregos e não tinham reservas, não tinham qualquer tipo de fundo, e depois isto despolatou outros problemas, né? Não só financeiros, emocionais. Então eu decidi nesta altura partilhar esse conhecimento que eu já tinha, naquilo que fui aprendendo, não só dentro do contexto financeiro corporativo, mas também na forma como eu geria as minhas finanças, e comecei a partilhar com outros jovens, no sentido de ajudar estes jovens a lidarem melhor com o contexto em que nos encontrávamos, perante o Covid, muitos desempregados, fechados em casa, com uma total incerteza sobre o que é que ia acontecer a seguir. Então foi uma maneira que eu encontrei de trazer este conforto, no sentido de passar uma mensagem que conseguisse fazer as pessoas lidarem melhor com o cenário. Sim, faz todo sentido. Eu não sei como é que foi a educação nas primeiras fases da vida da Juscelia, mas eu lembro-me, pelo menos a mim, a educação financeira, ao falar sobre finanças, nunca foi necessariamente um tema muito pertinente. Só quando eu começo a entrar para a minha fase adulta, que começo a ganhar o meu próprio dinheiro, que começo a entender que, ok, eu tenho que respeitar o meu dinheiro. Exato. Mas eu depois é que tive que ir atrás desse conhecimento para aprender a gerir as minhas finanças, investir.
e por aí fora. Portanto, parece-me que é um tema que não é porque não faz parte daquilo que se fala à mesa, por norma, nas famílias. Não sei se foi o caso. Exatamente. No meu caso foi igual. Eu não cresci, a saber lidar com as minhas finanças. Eu digo que eu cresci com muito boas referências a nível de educação. Sempre fui instruída a terminar a universidade, a abraçar o conhecimento como uma ferramenta para mudar a minha situação financeira. Ok. Mas lá está, isto é diferente de depois saber gerir as finanças no sentido de conseguir manter essa estabilidade e criar património, criar riqueza no longo prazo. Então, quando eu tive acesso a dinheiro, ao meu primeiro emprego, aí sim é que eu me vi que eu não tinha literacia financeira, porque, ou seja, eu tinha um bom salário, mas no mês a seguir, meses depois, eu já estava a planear férias com os colegas. Então aquilo foi maravilhoso, fomos para a Uhum. África do Sul, gastar o dinheiro todo e depois voltamos e não tinha reservas. Só que depois, e tem sempre um motivo por trás, né, Uhum. que aquele momento de despertar, que foi quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, que eu tive que parar e pensar: opa, eh, que escola é que eu quero que o meu filho frequente? Será que se eu continuar nesse ciclo de ganha e gasta E tudo, gasta. eu vou conseguir manter alguma reserva? Eu vou conseguir efetivamente criar aqui alguma coisa para que ele cresça bem, saudável, sem problemas financeiros mínimos? Então este foi o despertar e a partir deste momento eu sentei com o meu esposo e definimos ali um plano financeiro, em Uhum. que todos os dias nós entrávamos para as plataformas e tentávamos ver o que é que havia aqui em Angola de opções de investimento para conseguirmos então investir e conseguir preservar aquilo que nós estávamos a juntar. Então eu sei que eu desenvolvo muito, Érica, mas sim, não cresci com literacia financeira, tive que aprender Uhum. quando tive acesso a dinheiro e felizmente depois consegui também partilhar com outros jovens e hoje Ok. ser então Ok. referência neste Uhum. tema. Então, deixa-me ver se eu consigo fazer uma captação assim mais concisa daquilo que partilhou. Não teve este acesso durante as primeiras fases, foi algo que aprendeu e depois que foi ah, ainda mais cultivado durante ou no seu relacionamento, no seu casamento. Exatamente, Ok. foi cultivado no meu relacionamento. A nível de trabalho, eu como já trabalhava com auditoria financeira, Uhum. foi só uma questão de depois interligar com aquilo que Ok. eu já lidava, porque há muita gente que lida com finanças, contabilidade, mas não sabe gerir as próprias As finanças. próprias, porque são coisas distintas. Exatamente, É. e eu era um desses casos. Uhum. E depois vamos vendo que se efetivamente cuidarmos das nossas finanças, dos nossos investimentos, vamos ver que acaba até por ser uma oportunidade de Uhum. aproveitar esse skill financeiro de Uhum. contabilidade para analisar empresas que vamos fazer investimentos em ações, para analisar o que é que está disponível no nosso mercado a nível de investimentos e opções e aproveitar esse conhecimento para melhorar a nossa análise financeira no contexto pessoal, não propriamente só para a questão do trabalho no dia a dia. Com certeza. É interessante porque eu sou professora universitária no Reino Unido e quando temos módulos que ensino sobre finanças, quando os alunos ouvem finance, oh my Sempre uma god, das. eu não gosto, I'm not good, não sou bom, não consigo e por aí fora. De onde vem este medo pelas finanças? Porquê que nós temos tanto receio? Ou porquê que existe esse receio quando se toca em finanças, quando se fala em finanças? Eu acho que é um medo dos números, que estranhamente foi cultivado nas pessoas desde de que matemática é É difícil, de difícil, que é. então as pessoas e eu costumo dizer que Aham. finanças é muito mais sobre, principalmente Uhum. finanças pessoais, Uhum. é muito mais sobre comportamento do que propriamente Uhum. números, que as Uhum. pessoas acham que eu tenho que saber matemática, eu tenho que saber sobre números para saber gerir as minhas finanças, quando podem ser coisas completamente diferentes. Então eu acredito que é esse medo de números, de parecer Uhum. complexo, difícil, que leva as pessoas a bloquear e nem sequer a pesquisar sobre o assunto. Uhum. Eu ainda na palestra de hoje de manhã e perguntaram-me quando é que foi ali os meus primeiros, quando é que eu comecei a ter contacto Uhum. com este tema.
E eu lembrei de uma situação em que eu ouvi falar de bonds, eurobonds, na altura, né, que são os títulos. Sim. E eu lembro que na altura, no trabalho em que eu estava a fazer da auditoria, a minha senhora não me tinha deixado fazer esta análise porque ela achou que era algo muito difícil para mim, Difícil. na Ok, altura. ok. Eu lembro que aquilo foi como um desafio para mim porque só, mas é difícil porque, ok, não fui eu a fazer a análise, mas ficou ali o bichinho de porquê que para mim, ou seja, que era difícil de fazer, Não eu. que não Certo. eu a fazer. Então é um tema que depois eu fui atrás, mas lá está, foi muito mais no contexto do trabalho do que pensar que aquilo podia ser uma opção de investimento futuramente para mim, associando as minhas finanças pessoais. Muito interessante, porque disse bem que as pessoas têm esta tendência a associar finanças a números, não é? Mas finanças pessoais é muito mais sobre psicologia comportamental. Exatamente. É sobre nós entendermos, ok, o que é suficiente para mim, o que é que eu posso, utilizar para criar mais, para ter mais acesso, como é que eu posso controlar o meu comportamento e entender também o que é que eu estou a gastar a mais desnecessariamente, porque eu sou da opinião que esta questão, por exemplo, de estabilidade financeira vai para além daquilo que nós falamos de forma individual. É sobre legado, é sobre criar aqui uma estrutura onde, por exemplo, eu sou mãe, certo? E a Jussenda também é. Tem filhos lindos, lindos. Obrigada. E para mim é importante, eu não digo que tenha que facilitar a vida do meu filho financeiramente falando, tem aqui, toma isto, toma aquilo, não, porque ele também tem que entender que tem que ir atrás do que é seu, certo? Mas, ora vejamos, se eu tenho a capacidade de estar estável financeiramente e criar uma base para que o meu filho tenha, por exemplo, chega aos 18 anos, não tenha que preocupar-se com uma casa, com o básico, com o carro, com coisas básicas, não é? Eu vou estar a dar ao meu filho a possibilidade de ser criativo. Exatamente. Porque o que nós não entendemos no que diz respeito à pobreza financeira é que ela depois limita extensivamente a capacidade criativa de uma pessoa, porque é complicado, às vezes, há pessoas que conseguem, são empreendedores, veem as soluções em dificuldades, tornam problemas em oportunidades. Mas nem todos nós temos essa capacidade, ou nem todas as pessoas têm essa capacidade. Portanto, quando eu ainda estou preocupada em pagar a renda todos os meses e vem alguém e fala-me, estou a ganhar o salário mínimo, tenho que pagar a renda, tenho a escola das crianças, tenho outras despesas, tens que poupar, É pode mais parecer difícil. um soco no estômago. Vou poupar o quê? Eu super concordo com esta perspectiva, Uhum. porque eu vim, ou seja, o máximo, eu digo sempre que os meus pais deram-me o máximo que conseguiram e sou muito grata a eles por isto, mas se eu tiver a oportunidade de criar bases que eu não tive, eu sei que o meu filho provavelmente vai dar passos maiores do que eu dei. Isto não quer dizer que eu vou criar tudo para ele ou que ele vai chegar num ponto em que não tem que fazer nada. Exato. Mas eu olho para o meu caso, os meus pais conseguiram pagar-me a universidade. É um grande marco, é um grande avanço para nós como família, de eu ter concluído a universidade, ter terminado, ter conseguido um bom emprego a seguir. Muito bom, eles conseguiram criar esta base para mim. Mas se eu, por exemplo, na altura da universidade, eu não tinha um carro. Eu ficava a pedir boleias aos colegas, ou tinha que estar ali entre os táxis, entre ir e vir. E isso é um stress que se calhar eu já não quero que o meu filho passe. Eu quero que ele tenha, que eu crie condições para ele ter já o seu carro, ir à universidade, estudar, fazer aí o que deve fazer, com muito mais tranquilidade, vai ser mais criativo. Eu quero que ele tenha e que mesmo de mais novo comece já a aprender sobre investimentos, sobre finanças, e quando chegar à altura em que tem o seu negócio, já terminou a universidade, consegue com estas bases fazer muito mais coisas e chegar muito mais longe de onde eu estou, de onde eu vou chegar. Com Então certeza. eu acho que é importante nós criarmos e tirarmos essa ideia errada de que não podemos criar tudo para o filho, mas temos que pensar numa perspectiva de que serão as bases para ele começar e trazendo aqui
mais uma vez, a perspectiva de criar riqueza geracional. Geracional. Que não precisamos estar sempre a começar do zero, mas podemos sim aproveitar o melhor que a geração anterior traz ou já criou para nós e nós podemos fazer melhor. Claro que há casos em que não corre bem, mas pronto, isto não conseguimos controlar como um todo. Mas se ele conseguir dar continuidade e fazer ainda melhor, por que não? Claro, claro. Eu, por exemplo, faço questão, o meu menino tem 9 aninhos, mas nós já começamos com literacia financeira. Ele tem Muito bom. um cartão e é um cartão que é como é que se chama? Débito, se não me engano. Pronto, não, é um cartão pré-pago, não é? E é um cartão que tem uma app que ele pode entrar, ver quanto é que ele vai poupar todos os meses, quanto é que ele está a gastar, o que é que ele pode fazer com o dinheiro, investir o dinheiro. Então, há muitas funcionalidades ou apps, não é, que possibilitam também e facilitam esta aprendizagem financeira. Eu lembro-me que comprei-lhe um livro que é sobre investir e fala sobre dinheiro, porque é que é importante nós pouparmos, como é que nós podemos investir e por aí fora. E é de um formato tão simples, claro, para as crianças, para elas Sim, para entenderem, conseguirem perceber. mas eu estou a tentar dar ao meu filho as bases que eu não tive. Exatamente. E não tive também, não porque eu culpo os meus pais, não, porque eles também não tiveram. Exatamente. E por não ter tido, reconheci, fui atrás de conhecimento, porque o conhecimento hoje em dia está em todo Em lugar. todo lado. Se eu não sei cuidar das minhas finanças pessoais, eu posso ir ao YouTube e seguir a Juscelia. Posso Exato. segui-la no Instagram. Foi o que eu estava a falar com um convidado que tive aqui, que grande parte dos conteúdos que os criadores digitais fazem ou vão partilhando nas redes sociais são conteúdos que, se tu prestares mesmo atenção, aprendes muitas coisas. Aprendes imenso, imenso. Gratuitamente. Eu aprendo todos os dias e mesmo essa questão da literacia financeira para crianças, eu aproveito as ferramentas que estão disponíveis, também uso um aplicativo, como meu filho tem 8 anos, então já vai sendo mais difícil, né, de explicar o porquê que o dinheiro não cai do céu. Exato. Então há várias ferramentas que nós podemos utilizar e nem sempre as mais comuns, porque pode ser, por exemplo, por músicas, Exato. podemos explicar a perspectiva do investimento, algo que o meu esposo faz muito com o meu filho, que é aos domingos, ele dá sempre a oportunidade dele investir ou gastar o dinheiro. Então o que é que ele faz? Vai com ele ao supermercado e diz, olha, temos isto aqui para gerir. Queres gastar tudo ou queres investir? Se investires no próximo domingo, vais ter mais X. Então ele já consegue perceber que se eu investir, ok, se calhar hoje não vou conseguir comprar mais isto, mais aquilo, vou consumir menos, mas esse consumir menos vai-me trazer um benefício de no próximo domingo ter um pouco mais. Então ele vai percebendo desta forma. Os aplicativos é mais, pronto, trazer, não podemos fugir do digital, né? Então só ali o milheiro às vezes não é suficiente trazer a perspectiva da poupança e conseguimos também numa vertente mais digital explicar como é que ele pode gerir e com o passar do tempo como é que vai utilizando o aplicativo. Com certeza, com certeza. E há muitos recursos gratuitos que podem facilitar a vida de pais que estejam de facto interessados em segurar na mão dos filhos e começar esta jornada, porque é muito importante. O melhor livro de literacia financeira que eu já li é The Richest Man in Babylon. Muito bom. O Homem Mais Rico da Babilónia. É muito, Fácil, muito bom. é curto, é com histórias, então muito fácil de perceber. Muito. E fala sobre esta questão de nós fazermos com que o nosso ouro tenha filhos, né? Exatamente. Então é sobre investimento, mas num contexto pré-histórico, digamos Exato. assim, com uma linguagem muito fácil de entender. Tu pagas-te primeiro 10%, tu tiras, tu guardas, o resto serve para as tuas despesas, os 10% tu estás-te a pagar e tu vais investindo isso, vais todos os meses tirando isso, deixando de parte, e é super fácil de entender. E de aplicar também. Só que depois nós somos confrontados num mundo consumista. Eu quero estar sempre bonita, eu quero ter as últimas trends, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero XYZ,
quero agradar as outras pessoas, quero ser socialmente aceite, status e tudo isto, e são coisas que envolvem gastar, 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 gastar. Portanto, embora nós tenhamos acesso a informação gratuita muitas vezes sobre como gerir as nossas finanças, parece really very straightforward, muito fácil de entender, mas depois nós temos que lidar com este lado também. Exatamente. Por isso é que mencionei há pouco que finanças é muito mais comportamento Comportamental. do que propriamente números. E muitas vezes nós achamos que o dinheiro é que vai resolver os nossos problemas. Mas depois de ter o dinheiro, percebemos que se quisermos realmente prosperar e criar património, só ter dinheiro não é suficiente. A forma como gerimos esse dinheiro vai ditar o nosso crescimento. Então, propostas, status, mesmo com os bancos, às vezes o que nós vamos encontrar é mais propostas para crédito, para consumo, a gestora atrás de ti para mostrar várias opções e nunca numa perspectiva de crescimento. Então, nós é que precisamos perceber porque é que estamos a fazer esse investimento, porque que queremos prosperar, se é porque queremos deixar um legado, queremos criar riqueza geracional, se é porque queremos ter uma aposentadoria mais tranquila, se é porque queremos ter escolhas melhores face ao nosso contexto e agarrar nesse porquê para servir ali de bússola, né? Para conseguirmos de facto perceber que, ok, eu tenho acesso a muito mais dinheiro, mas eu não preciso provar a ninguém que tenho. Eu tenho um objetivo por trás, e então se vou aparecer com a bolsa da Louis Vuitton ou não, isto para o meu objetivo não interessa. Posso sim, quando se calhar atingir aquele objetivo ou em algum momento da minha vida comprar coisas de marca, permitir-me fazer coisas de luxo, né? Mas se eu tenho um objetivo, eu não tenho que provar às pessoas. E infelizmente aqui em Angola, África como um todo, nós ainda temos a ideia de que riqueza é status. Quando um status pode facilmente ser criado. Nós podemos ir a uma rent-a-car, alugar um carro e fazer parecer meu. Eu posso pedir uma bolsa a uma amiga e fazer parecer, principalmente hoje com as redes sociais. Cada vez Isto é mais facilmente muito fácil. manipulado. E isto traz-me esta questão de muitas vezes nós termos coaches, ou é muito mais coaches, às vezes mentores, a trazerem uma proposta de riqueza fácil, dinheiro fácil. E às vezes eu paro e penso, ok, eu posso chegar nas redes sociais e dizer que eu sou milionária. Eu posso alugar bolsas caras, carros, casas Airbnb, parecer que eu estou ali a viver e tal. É muito fácil criar a ilusão de riqueza. É muito fácil criar. Constrói-se muito fácil. Exato. E as pessoas, na verdade, capitalizam sobre a esperança, porque vende-se esperança às outras pessoas, não é? E por eu estar a mostrar um certo nível de vida, as pessoas acham que, ok, eu estou de facto a viver isto, então querem pagar pela minha mentoria ou por aquilo, pelo serviço que eu estou a disponibilizar para terem acesso ao que eu tenho. Mas eu sinto que o que as pessoas não querem fazer é o trabalho difícil. Por exemplo, a Juscelia dá uma mentoria financeira. A Juscelia não está a dar o peixe, está a ensinar as pessoas a pescar para que elas se tornem independentes. Exatamente. Isto é algo que confunde muito as pessoas na perspectiva que têm sobre o meu trabalho, porque eu ensino sobre investimentos, organização financeira. Então o que é que tu vais aprender? Vais aprender a gerir as tuas finanças, o que é que está disponível no mercado, percebes o teu perfil e depois a decisão é tua. Quem vai executar, quem vai a parte da ação já não é comigo. Tem sim depois as consultorias, em que é um trabalho regulado pela CMC, é totalmente ali muito mais metódico, pronto, muito mais complexo do que um simples programa. Porém, isto é sempre um trabalho de duas mãos, nunca de uma. Então, eu vou sempre explicar como é que tens acesso à informação,
como é que tu percebes o mercado, como ir buscar essa informação, para depois adaptares ao teu contexto. Então, quando alguém chega às minhas redes sociais, por exemplo, diz: Lucélia, qual é o melhor investimento para mim? Isto é uma pergunta que eu não te vou conseguir responder. E mesmo que eu diga, olha, o melhor investimento é títulos do Tesouro. A pergunta logo a seguir que me vais fazer é porquê? O porquê tem que ser definido por ti. Porque tu é que conheces o teu contexto, tu é que sabes os teus objetivos, a tua realidade. Então, quem define melhor os teus objetivos és tu mesmo. Eu posso te ajudar a perceber onde é que tu vais buscar a informação e que opções existem para depois aplicares ao teu contexto. Então, E é necessário toda uma análise comportamental também, porque é arriscado e é um perigo dar conselhos quando não é conhece permitido o sequer perfil expor, do cliente, da pessoa, não é? exatamente. E não é permitido, ou seja, não se pode fazer recomendações de investimento se não fores um consultor financeiro certificado. Eu sou consultora financeira certificada, mas não posso dar recomendações sem fazer essa análise, todo aquele processo do perfil do meu cliente antes. Então temos mesmo que abandonar Mas isto é tão importante. Eu não sei se a Juscelia apercebeu-se, mas saiu há pouco tempo na China uma nova lei que influenciadores digitais que não tenham formações específicas não podem falar sobre certos assuntos. E isso é tão, mas tão importante. Porque as pessoas não têm noção. Formação, educação formal é muito importante. Claro que nós podemos aprender as coisas de forma informal, Sim, mas isto não te vai certificar como um profissional. exatamente. Infelizmente tem surgido cá em Angola parece que há agora uma febre, né, de influenciadores que vão banalizando o acesso a uma licenciatura, né, fazer uma licenciatura, profissionalizar-se, né, por meio do ensino universitário, no sentido de que tu consegues ou tens acesso a estas coisas ou consegues criar um negócio sem passar por uma licenciatura. Mas eu continuo a reforçar que é sim importante, porque há coisas que tu se calhar não vais conseguir perceber a um nível tão técnico por não teres passado por uma universidade. Isto não quer dizer que há pessoas que não tiveram sucesso ou que as que tiveram que necessariamente passar, mas é muito importante e vai sempre contribuir para conseguirmos entregar melhor o nosso trabalho de forma muito mais profissional. Então eu sou super defensora de irmos atrás de conhecimento. Eu dou sempre o meu exemplo. Eu antes de tirar a minha certificação como consultora financeira certificada pela CMC aqui, eu já tinha a minha licenciatura e já tinha mais de 6 anos de experiência em auditoria financeira. Estamos a falar de empresas multinacionais, de Deloitte, Ernst Young, mas essa experiência não foi suficiente para a minha certificação como consultora financeira. Porquê? Porque eu não lidava com o mercado de capitais. A minha experiência não era em mercado de capitais. Então, mesmo grávida, eu fui me inscrever numa pós-graduação em mercado de capitais para conseguir então ter esse background suficiente e tirar a minha certificação. E consegui o fazer e está tudo bem. Mas, então nós precisamos perceber que existe sim também a parte difícil. Temos sim que criar o nosso próprio caminho. Nem sempre vai ser fácil, como para muitas pessoas. Por isso é que precisamos ter bases e criar bases para as próximas gerações. Também, que assim conseguimos de facto crescer e fazer com que a nossa geração também cresça. Eu sou apologista de educação, tanto ela formal como informal, porque a verdade também seja dita que nem todas as pessoas conseguem ter acesso Exatamente. à formação formal, mas têm força de vontade e criam oportunidades e vão atrás, porque não é sobre ter dinheiro. O dinheiro, para mim, é produto da nossa capacidade criativa. Sim. Eu posso não ter dinheiro neste momento para comprar X ou Y, mas eu posso criar uma oportunidade para chegar a quem pode me dar aquilo que eu quero, ou através de um serviço, ou através de uma oportunidade. Portanto, tem muito a ver mais com a capacidade criativa. Concordo. Portanto, podemos sim ir atrás de conhecimento de forma informal, mas
esta parte da formalidade é muito importante, porque depois ensina-nos muitas habilidades transferíveis. Eu sou super contra as pessoas que têm esta retórica de que uma licenciatura não é importante porque não te abre portas, porque, olha, eu aqui não tenho uma licenciatura, mas estou aqui a ganhar mais do que tu. Isto desculpa dizer, mas é um discurso ignorante, de muita ignorância, e mostra logo que a pessoa não passou pelo processo que tinha que passar. Portanto, uma coisa não diminui a outra, não descredibiliza a outra. Cada pessoa tem o seu próprio processo e é importante Exato. nós respeitarmos isso, porque a educação formal é muito relevante e importante. É assim. Agora, pesquisas demonstram que as mulheres associam o dinheiro ou a riqueza, a estabilidade familiar. Já os homens associam a status e também risco e performance. Juscelia, eu sei que trabalhas com homens e mulheres, certo? E eu tenho esta curiosidade. Por acaso apercebeu-se ou já chegou a esta conclusão ou existe qualquer tipo de diferença na forma como as mulheres lidam e falam sobre o dinheiro em comparação com os homens? Sim, sim. Em algumas pessoas que eu acompanho, eu consigo identificar esse comportamento, que as mulheres têm muito mais o lado emocional, Ok. então nem sempre têm dentro de si aquela responsabilidade que eu preciso ir atrás, preciso deixar isso para os meus filhos. Então vem muito no lado de emoção, de que eu preciso, ok, gerir, garantir isso para o meu filho, mas eu gosto de trazer aqui a perspectiva de pensarmos em criar património. E não precisa ter essa luta entre o homem faz isto e a mulher faz aquilo, porque particularmente aqui em Angola, o que é que acontece? O homem acaba por ficar com a responsabilidade financeira da casa, né? Ou seja, agora usa-se muito essa frase, né? Ou seja, há pessoas que nem leem a Bíblia, né? Mas esta parte O homem tem que nunca esquecem. ser O provedor. homem tem que ser o provedor. E então as mulheres ficam com a ideia de que eu não tenho que fazer nada porque a parte financeira é com o homem. Mas eu gosto sempre de pensar que nós podemos ser uma equipa e chegar muito mais longe. Com certeza. Nem que seja para ser a mulher a gerir essas finanças. E eu digo sempre que as mulheres são as melhores gestoras financeiras. Porque, ok, mesmo que eu não trabalhe e não tenha a capacidade de trazer dinheiro para casa, eu posso aproveitar o meu conhecimento para fazer crescer esse dinheiro de forma muito mais inteligente. Exato. Então, há sempre alguma coisa a trazer na mesa e em equipa nós conseguimos fazer multiplicar muito mais rápido, porque como disseste bem há pouco, é importante nós pensarmos que o que nós vamos investir ou o capital que temos nem sempre precisa ser só o financeiro. Às vezes pode ser pelo conhecimento que temos, a capacidade de sermos criativos, como disseste bem, pode ser o networking, pessoas que conhecemos, relações, colaborações, isso transformar em dinheiro. Pode ser numa formação que vamos fazer, seja a nível universitário ou não, ou uma formação mais básica. Mas nós podemos aproveitar aqui vários tipos de capitais para transformar em dinheiro. Então, voltando aqui à questão, aquilo que eu identifico é que as mulheres, infelizmente, associam muito mais ao lado emocional e não sentem tanto a responsabilidade de criar e deixar como legado, né? Fazer essa transformação geracional. No lado dos homens, há sim essa responsabilidade, mas infelizmente ainda tem a parte do status. Há muitos homens aqui que vivem de aparências, vamos assim dizer, conseguem garantir o básico para a família, mas depois têm que garantir também a parte do status, de parecer bem para os amigos e parecer que é uma pessoa bem-sucedida, mas depois nem um Não nem outro conseguir não conseguem em sustentar conjunto isso. fazer crescer o património. Isto traz-me a minha próxima pergunta, que tem a ver com esta questão de gender roles, esta percepção que dentro, socialmente, os diferentes géneros têm responsabilidades específicas, digamos assim, não é? E de muitas mulheres ficarem
de incorporarem mesmo isto, que o homem tem que ser o provedor e a única missão que têm de vida é encontrar de facto um homem que seja provedor para lhes dar o estilo de vida que desejam. E não lhes passa pela cabeça que, ok, independentemente de qualquer coisa, ter um homem provedor, um homem que possa prover é algo excelente. Mas ter isto como missão de vida, tu estás-te a colocar numa posição de dependência. Exatamente. Dependência financeira, dependência emocional e de uma posição em que tu não tens o poder de escolha. Eu acho que isto é também, provavelmente, um dos objetivos que a Juscelia tem com as suas mentorias, com os projetos que tem em termos de literacia financeira. Certamente, Érica. Eu trabalho muito com mulheres, a maior parte da minha audiência são mulheres, e um dos objetivos é mesmo fazê-las perceber que podem, por elas mesmas e com o capital que têm acesso, fazer crescer o seu dinheiro, construir a sua própria liberdade financeira. Claro que isso não descarta de que se eu tiver um homem provedor, eu não vou aproveitar disto e fazer. Excelente. Todas queremos, né? certo? Todas queremos, mas ser a única ferramenta que nós temos para isto definir o nosso sucesso, eu acho que não é por aí. Nós podemos também ir atrás de mais dinheiro. Eu sou super fã de mulheres que, mesmo tendo homem provedor, conseguem se manter bonitas. Eu digo sempre, rica, bonita e inteligente. Então, se consegues te manter bonita, consegues ir atrás de conhecimento, consegues também fazer o teu próprio sucesso, né? O teu branding. Então, isto é perfeito, porque juntas o útil ao agradável. Com certeza. Então, isto não precisa ser a tua missão de vida, porque tu sabes exatamente aquilo que tu és. E eu costumo dizer que a dependência emocional é muito perigosa porque é pior que a financeira. Porque há mulheres que, às vezes, mesmo já tendo atingido uma certa dependência financeira, pelo fato de se terem juntado a alguém que, se calhar, inicialmente foi por motivos financeiros e depois se apegaram por motivos aí já da parte da dependência emocional, porque também ainda temos, mas não quero entrar por aí, a ideia de que temos que ser, temos que estar sempre com um homem, né? Temos, de certa forma, Vivemos numa para sociedade ser patriarcal. protegidas, Exato, né? exato. Manter o status, a família, porque o status para a mulher, vamos dizer que em África particularmente, para muitas ainda é o casamento, é o aparentar ter uma família estável. E nada de errado com isso, atenção. Não tem nada de Eu acho que é fantástico. A instituição da família é uma das mais sagradas. Eu sou super a favor do casamento funcionável, saudável. Exatamente. Então, o objetivo é sempre trazer essa perspectiva de que nós podemos utilizar todas as ferramentas que temos, conseguir construir uma família, conseguir cuidar de nós, sem necessariamente desmerecer um papel ou outro. Então, nós conseguimos sim, não necessariamente só por ter um homem provedor, eu posso ter sim um homem provedor, mas eu posso por mim mesma assegurar a minha estabilidade e independência financeira, seja em conjunto ou não. Então, se eu tiver um homem que não consigo partilhar as finanças, tudo bem, se chegamos a essa conclusão de que assim vai dar certo, então eu tenho que garantir que a minha está ok. Se estiver em conjunto, melhor, mas se não for por aí, eu tenho que pensar naquilo que vai ser o meu benefício futuro sem ter que necessariamente depender só do outro. Sim, eu concordo 100%. Eu acho que é mais sobre também nós nos darmos esta liberdade para ocuparmos espaços e termos domínio sobre a nossa própria vida e não nos metermos numa posição de ficar dependentes das outras pessoas, porque isto é muito perigoso. Falou muito bem sobre essa questão, por exemplo, da dependência emocional, que é muito mais perigosa do que dependência financeira. Porquê? Porque temos mulheres que podem ser de até riqueza, ricas mesmo, com estabilidade financeira, mas forem dependentes emocionais, elas ficam em situações que não as favorece. E entra esta questão da saúde mental, que é muito importante. Eu falo sempre sobre isto aqui no podcast, porque entre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional,
a saúde mental é a cola. Sem saúde mental nós não podemos falar de desenvolvimento pessoal nem profissional sustentáveis, nada funciona. Nem financeiro, então. Nada funciona, nada é sustentável. Portanto, é importante nós falarmos e criar um espaço para que as mulheres principalmente entendam que elas também podem criar riqueza. Somos ótimas gestoras. Somos. Somos ótimas gestoras. Somos ótimas a construir também. Portanto, por que não? Por que nós não começamos a também tomar liderança no que diz respeito a criar riqueza? Porque também podemos. Exatamente, também podemos e se conseguirmos devemos. fazer sozinhas, tudo bem, e se for com mais alguém, melhor ainda. Desde que respeitemos as nossas certeza. limitações, é importante também Uhum. falar sobre isso, porque muitas vezes também caímos naquela ideia de que podemos fazer tudo, ou que temos que fazer tudo. Ilusão completa. Então, isto é uma ilusão, É. como dissem É bem. utopia. Então, precisamos perceber o nosso contexto, Com respeitar os nossos limites e também evitar comparação, evitar usar referências que estão muito longe da nossa realidade Realidade. e acabamos, às vezes, por nos frustrar. Então, é importante percebermos o nosso contexto, aquilo que conseguimos fazer. Com certeza. Mas, claro, nunca nos anular e deixar a nossa situação financeira completamente dependente do outro lado. Sim, eu concordo com isso, independentemente da situação, porque dá-nos o poder de escolha e é importante termos essa possibilidade de escolher. O conceito de financial wealth ou wealth with purpose passa muito por entender que ter riqueza não é apenas só sobre acumular bens, Exato. é sobre um propósito que vai mais além. E fala-se muito, por exemplo, somos africanas, olhamos para a nossa realidade, seria fantástico se eu pudesse olhar e ver que todos nós estamos bem financeiramente, que todos nós tivéssemos oportunidade de facto expandir o nosso potencial, mas a verdade é que nós vivemos numa sociedade capitalista, elitista e classista, não é? É tudo muito Mesmo. isto. Portanto, este conceito de wealth with purpose é conectar esta questão de liberdade financeira a propósito. Exato. Portanto, é entender que se eu tiver um propósito, que riqueza para mim não é só sobre acumular bens, é sobre criar aqui um espaço onde os meus filhos também vão poder usufruir deste legado, a riqueza geracional, não é? Eu estou a criar aqui uma sociedade mais sustentável, mais consciente Exato. financeiramente. Não é? Exatamente, super concordo, Érica. Eu acho que é impossível nós falarmos de crescimento se não pensarmos no contexto em que nos encontramos. E quando falamos da África, isto acaba por ser, eu costumo dizer que tem que ser uma força para avançarmos, mas infelizmente costuma muitas vezes ser o que nos faz ir para trás. Porque quando se fala em riqueza geracional, em África principalmente, quando nós vemos, por exemplo, um filho a avançar, parece que todos querem depois aproveitar dele, né? Que é que tem que ajudar a família toda. Então acabamos por, em vez de fazer com que essa riqueza passe para outras gerações, meio que está a ir para trás, né? Como nós estamos a ter filhos como investimentos. O filho é que vai ajudar a cuidar de nós, ajudar os pais, ajudar os avós e dessa forma nós estamos sempre a ir para trás e nunca para frente, porque nunca estamos a criar legado para os nossos filhos, para eles depois deixarem para os outros filhos e dessa forma crescemos, mas estamos a fazê-lo para trás. Fugindo aqui um pouco dessa parte mais direta entre pais e filhos, é pensarmos no contexto, onde é que eu quero que o meu filho cresça, né? Porque muitas vezes nós, quando aumentamos um pouco o nível de vida, nós queremos ir para bairros melhores, queremos ter vizinhos melhores, porquê? Porque sabemos que amanhã os nossos filhos ou a nossa filha, quando arranjar um namorado, vai bater na porta ao lado, né? Então quem será esse vizinho? Quem será a pessoa que vai brincar com os meus filhos? Quem serão? Então é importante nós pensarmos em propósito, em contexto, no sentido de, se eu sei que cá em Angola existem produtos financeiros que vão me beneficiar, existem oportunidades de investimentos que não vão beneficiar só a mim, mas podem ajudar outros jovens, é toda uma geração de jovens que Com certeza. vai ganhando esse conhecimento
e principalmente vai ser referência para as próximas gerações. Então, eu acredito muito em nós pensarmos na riqueza não só na parte do dinheiro, mas na parte daquilo que nós estamos depois a construir para as próximas gerações. Exato. Eu dou sempre o meu caso, né? Que eu inicialmente quando comecei era porque tive ali o clique, né? Do meu filho quando estava grávida. Mas hoje é porque eu quero que outros jovens também tenham acesso a essa informação, Exatamente. também tenham acesso ao conhecimento financeiro. Eu quero que a maior parte dos jovens da minha idade criem famílias estáveis, deixem legados para os seus filhos, porque é uma nova geração que estamos aqui a construir para sermos famílias cada vez mais prósperas. Exatamente, e não sei, não cortando, mas tem a ver também não só com o núcleo singular da família, mas num contexto geral, porque, ora vejamos, se todos nós estamos de facto focados nesta questão de desenvolver a nível tanto pessoal como profissional, cuidar das nossas finanças, eu vou ter vizinhos que estão capacitados de provavelmente entrar em negócios comigo, porque têm o Exatamente. capital para investir e as pessoas não percebem isso. O teu network is your net worth. Exatamente. E é sobre comunidade. Portanto, se nós todos puxarmos uns pelos outros, conseguimos chegar mais longe enquanto Conseguimos, de certeza. o coletivo. Exatamente. Juntos conseguimos chegar muito mais longe, conseguimos criar mais coisas. Precisamos abandonar a ideia de que eu vou crescer aqui, ninguém pode saber, não posso passar para ninguém e depois tenho que fugir daqui. Não, podemos crescer aqui em comunidade. Claramente vai ter sempre aqueles que não querem e aí nós não podemos fazer nada, mas quem puder crescer e quanto mais irmos partilhando uns com os outros e crescemos em comunidade, vai ser melhor para a nossa sociedade, para o nosso país, para o nosso continente como um. Com certeza. Eu tenho um lema que eu digo que sharing is caring. Partilhar é cuidar. Então, quando nós partilhamos, muitas vezes as pessoas têm esta noção, principalmente de criadores digitais, estão a partilhar algo grátis porque querem vender algo, e a verdade é que sim, não vamos mentir, Também. há sempre um produto digital a ser vendido, uma mentoria ou algo do género, porque também somos profissionais pronto, a explorar as nossas capacidades criativas e devemos ser recompensados Sim. por isso. Mas, no entanto, existem muitos profissionais, é o caso da Juscelia, muitos outros que eu cá tive, que partilham muitas informações, como eu já havia dito no início, de forma grátis, que fazem-no porque querem mesmo que isto sirva para as pessoas que não têm como investir Exatamente. na sua mentoria. Exatamente. Eu costumo dizer, há várias pessoas que dizem, não, mas a tua mentoria não tem como pagar ainda, oferece-me. Eu digo, não, eu tenho conteúdo gratuito. Se não tens ainda o suficiente para pagar a minha mentoria, acede ao meu conteúdo gratuito. Tens de estar preparado, porque nada adianta tu te matares para conseguir aquele valor e é tudo o que tens, colocares na mentoria e depois achares que aquilo é que vai transformar a tua vida. Com Então é certeza. importante, se tu tens acesso a conteúdo gratuito, financeiro, e se conseguires fazer alguma coisa com aquele conteúdo, já é um bom primeiro passo para conseguires construir as tuas bases, começares aí com as tuas bases financeiras e depois sim, quando começares a gerar mais dinheiro e tiveres capacidade, podes pagar por um serviço mais personalizado. Concordo. Estamos quase já a chegar na reta final, infelizmente. Se falar sobre finanças, podíamos estar aqui a falar o dia inteiro, porque há inteiro, o dia tantas inteiro. coisas que precisam ser desmistificadas e desconstruídas para voltarmos a construir um sistema forte o suficiente, porque enquanto nós não fizermos, o capitalismo vai sempre capitalizar. Sempre. É uma máquina, não vai parar. Mas quando nós falamos sobre finanças, muitas vezes eu tenho esta percepção que as pessoas acham que para ter riqueza tem que poupar dinheiro. E poupar dinheiro, ter o dinheiro parado, não gera retorno. Não. Portanto, a minha próxima pergunta é: como mãe, esposa, profissional, como é que balança estas vertentes entre poupar, investir e ainda assim conseguir viver no presente, conseguir satisfazer alguns desejos que tem e Ok. por aí fora? Muito bom, pergunta muito pertinente, porque às vezes nós achamos que que está completamente distinto, né? Se eu poupo, então eu não vou viver. Ou então se eu decidir viver, então também não consigo fazer muito mais com o meu dinheiro. Então aquilo que eu procuro sempre recomendar é que nós temos de ser realistas connosco mesmos. Ou seja, temos que perceber o nosso contexto, perceber o nível de gastos que nós temos em termos de
despesas, aquilo que eu ganho e associar isto aos meus objetivos. Ok? Com os objetivos ali muito bem traçados, eu preciso então perceber, ok, vamos aqui montar um orçamento financeiro. Dentro deste orçamento, faça o que eu ganho, o que é que eu consigo alocar às minhas despesas, o que é que eu consigo alocar a investimento para começar a investir, ou mesmo para começar aquele fundo, reserva de emergência, e se eu ainda consigo ter aqui algum lazer. Porque eu lembro que eu tinha uma aluna que ela dizia, mas eu sei, eu não posso ficar sem o meu sushi. E eu digo, ok, tá bom, então vamos incluir o sushi no teu orçamento. Vai ter o sushi. Mas tu tens que definir um valor de um sushi que te permite também poupar. Exato. Não pode ir o dinheiro todo da poupança só no sushi. E volta e meia estás a ficar no zero porque hoje tem sushi, amanhã já tem bolsa, depois já tem aquele sapato e parece que nunca sobra nada. Por isso é que temos que nos pagar primeiro, né? Definir aquilo em que vamos investir para um benefício maior no futuro, mas não precisamos necessariamente apertar tanto, não precisamos necessariamente desligar-nos completamente do lazer para conseguirmos avançar a nível de poupança e investimento. Mas precisamos perceber, há casos em que efetivamente dá para poupar, mas há casos em que, por exemplo, não dá. Não dá. O que a pessoa ganha dá somente para pagar as contas. E eu digo sempre, a pessoa não vai passar fome para poder poupar. Então, só há duas maneiras. Ou eu tenho que apertar um pouco, né, para conseguir ter ali um excedente e conseguir poupar, ou eu tenho que ir atrás de mais rendimento, mais dinheiro. Então, quando eu não consigo poupar, eu tenho que ver formas de ganhar mais dinheiro. Agora, quando eu tenho excedentes e ainda assim não consigo aproveitar essa oportunidade e deixo tudo para o lazer, aí é que é mau. Então, o que é que eu tento sempre fazer naquilo que é o meu contexto? Eu tenho o meu orçamento financeiro em que tem os meus objetivos, tem ali o valor limite, porque é importante nós definirmos limites. Certo. Muitas vezes o que nos impede de crescer é não definir limites. É achar que não é para mim, não estou preparada ainda para poupar ou para investir, vou ainda viver aqui com o que tenho, então não defino limites. Se hoje é uma bolsa, amanhã é um sapato, Exato. nunca sobra o suficiente para poupar e investir. Mas se eu se calhar definir um limite para o lazer, em que hoje é um sapato, no outro mês é que vai ser a bolsa, depois é Exatamente. que vai ser aquele blazer, mas eu não deixo de tirar também uma parte para crescer, para poupar e investir. Então é perceber o nosso contexto, nunca vai ter uma forma para todos, Com mas certeza. perceber aquilo que funciona para nós e perceber também as nossas dificuldades. É muito importante perceber, porque eu costumo dizer que nós precisamos proteger o nosso dinheiro, às vezes até de nós mesmos. Então, que formas é que eu posso utilizar para proteger o dinheiro de mim mesma? Também Né? mesmo, Se eu exatamente. deixar ali disponível, será que eu consigo aguentar até determinado momento e tirá-lo Com para certeza, investir? com Se calhar certeza. não, vai chegar ali a tentação e vou mexer. Então, que mecanismos é que existem? Porque eu posso até automatizar com o banco esta poupança ou esse valor para investimento e Existem assumir que eu não vou conseguir de forma individual e pedir ao banco para te retirar certo. o valor. Existem inúmeras ferramentas que nós podemos utilizar a Exatamente. nosso favor. Infelizmente estamos mesmo a chegar ao fim, mas antes da Juscelia ir, eu quero falar sobre planos de ação. Muito bem. Portanto, eu sou uma jovem, não tenho conhecimento sobre literacia financeira, no entanto, encontro-me numa boa posição profissional, acabo de ganhar uma promoção, pronto, a minha situação financeira está a melhorar no que diz respeito aos meus ganhos. No entanto, eu sinto que eu não consigo investir. No final do mês eu não tenho dinheiro. Não, fala-se muito sobre poupar, gostaria de começar a investir, não sei por onde começar, estou um pouco perdida. O que é que eu devo fazer? Qual é a primeira coisa que eu devo priorizar? O que é que eu devo fazer? O primeiro plano de ação. Ok. Primeiro eu tenho que perceber aquilo que entra em termos de rendimento e despesa, ou seja, perceber como é que está organizado o meu nível de despesas e rendimentos. Para quê? Para ver se eu consigo, se eu tenho capacidade de poupança. Ou se consigo, com muito ou pouco esforço, ter algum excedente para depois canalizar para a poupança e investimento. Tendo Exato. então identificado se consigo ou não, porque se não consigo, vou ter que ver outras formas de gerar mais rendimento, mas para o caso em que deu o exemplo, provavelmente é alguém que consegue sim. Mas onde é que pode estar a limitação? Muitas vezes pode ser
que não consegue porque não tem conhecimento suficiente, não sabe quais são as opções que existem no nosso mercado. Então é importante atualizar-se sobre aquilo que existe e muito importante também percebermos a nível de risco. Como é que é o teu perfil de risco? És uma pessoa que quer investir e quer arriscar muito mais? Ou é aquela pessoa que tenta moderar o risco? Ou é aquela pessoa que prefere arriscar muito mais, mas ali com a perspectiva de ter um rendimento maior? Então é importante definir isto, definir se tenho capacidade de poupança, quais são as opções que existem para o meu perfil, até onde é que eu tolero o risco desse investimento e depois tentar ao máximo automatizar esta poupança e investimento, no sentido de tentar todos os meses retirar esse valor e ser consistente naquilo que são os investimentos, mas nós só conseguimos ser consistentes quando nós sabemos exatamente os objetivos que nós pretendemos com essa poupança ou investimento. Com certeza. Poupando só por poupar e investir só por investir, facilmente nós vamos nos perder ou não vamos saber o A porquê visão que tem de estamos. ser clara, é o Exatamente. porquê de Tem- estarmos a Tem fazer que ter isso. muita clareza, temos de saber onde é que queremos chegar no médio, curto, longo prazo, para conseguirmos direcionar esse valor para esse objetivo. Com certeza, concordo plenamente, e queria já terminar, mas agora lembro-me de uma questão muito importante que eu não perguntei, e tem a ver com esta questão que falar sobre dinheiro é um ato político, acima de tudo, especialmente quando nós falamos de grupos que são underrepresented socialmente, certo? Exato. Eu sei que a Juscelia ocupa um lugar que é um lugar maioritariamente ocupado por homens, já falámos isso, é um lugar que está a desbravar caminhos, abrir caminhos para outras mulheres também, e com isso, com certeza, não sei, ou se calhar não, possivelmente vai sofrendo algumas dificuldades pelo caminho, não é? E depois isto também pode abalar um bocadinho o lado psicológico, mental. Falamos aqui da saúde mental, que é muito importante. Eu gostaria de saber se acontece com a Juscelia em termos de presenciar estas dificuldades. Lembro-me que no início, porque eu presto muita atenção, falou-me sobre a experiência que teve com a chefe ter dado um trabalho que aparentemente pensou ser muito difícil para um outro colega, porque a Juscelia é mulher e pensou que o homem poderia estar mais capacitado, mas a nível daquilo que desenvolve todos os dias, a sociedade angolana ainda é uma sociedade patriarcal. Quais são as maiores dificuldades que a Juscelia enfrenta neste setor onde trabalha e como é que lida com isto? Ok, muito boa pergunta. Dificuldades são várias, porque acabo por efetivamente representar aqui um papel disruptivo. Eu digo sempre, por ser mulher, negra, mãe, esposa, dona de casa, só isto já me coloca em responsabilidades que se calhar com um homem com outro perfil, se calhar não teria. Então eu particularmente lido com essas dificuldades todos os dias, no sentido, por exemplo, de tentar equilibrar a família com o trabalho que faço, o fato de ser mulher e ter que provar muito mais que efetivamente sou capacitada, porque há quem entra para as redes sociais e acha que não. É uma jovem bonita a falar para as câmaras, Eu percebo. não deve saber muito mais, É. não deve ter se formado nessa área. Mas eu acho que sim, nós precisamos criar referências e o trabalho que eu faço, claramente hoje em dia, não é só por dinheiro, não é só por status, é sobre propósito. É porque eu quero ser referência para outras mulheres, quero que outras mulheres percebam que também podem chegar a lugares em que a maior parte dos homens é que frequenta, com conhecimento, sendo capazes, irem atrás, capacitando-se e conseguem chegar onde quiserem. Mas é importante nós respeitarmos os limites, como disse bem. Existe sim aí a parte de lidar com a pressão, com o emocional, existe. Por isso é que nós precisamos saber quando parar ou quando reduzir. Particularmente como mulher e mãe, eu sei os momentos em que tenho que recolher-me, se calhar apaziguar aqui um pouco mais,
para conseguir então depois ganhar força para voltar. Isto é fantástico. Então, como mulher, nós precisamos saber Entender as isto. nossas limitações, as nossas individualidades, saber que se calhar não vamos conseguir em determinados aspectos dar a 100%, porque se calhar os outros 40, 30 vai ser necessário dar à família, ao filho, Exatamente. e temos que aceitar que não vamos conseguir e nunca vamos conseguir ser iguais a um homem, não por capacidade, mas porque se calhar num momento ou noutro, e isto não define onde é que nós vamos chegar, se calhar vamos ter que abrandar para conseguir definir o melhor momento para voltar e fazer melhor. Eu concordo a 100% com isso e eu acho que essas comparações entre homem e mulher, homem contra mulher e tal, só são coisas que nos fazem andar para trás. Concordo a 100%. Juscelia Gabriel é um nome de referência, é uma figura de excelência. Eu adoro o teu posicionamento mesmo. Obrigada. Muito cuidado, muito. É aquilo. Hoje em dia, eu tenho estado muito orgulhosa mesmo, porque começo a ver africanas inteligentes, muito bem cuidadas, com uma imagem excelente e estamos a desconstruir este estigma associado que mulheres bonitas são mulheres burras, não é? Que não são mulheres capazes, mas não. Nós Podemos começamos a ser ter os dois. profissionais de excelência que também cuidam da sua imagem, da forma como se posicionam. Isto para mim é um fator de orgulho, mesmo. Portanto, obrigada, Josélia. Obrigada, Fiquei Érica. muito, muito feliz por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Foi uma conversa super agradável e espero eu que abra horizontes para outras mulheres também. Claro que sim. Muito obrigada, Érica. Foi um prazer estar aqui e seguimos. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigada por nos ter acompanhado neste episódio de A Outra Perspectiva. Conto consigo no próximo podcast.